Livro de Esther, capítulo 1, versículo 1 em diante. E sucedeu nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. O homem não era fraco, né? O homem era um conquistador bárbaro, um homem muito belicamente, né? Muito temido, era um homem muito abençoado. Assim, eu gosto sempre de lembrar algo. Você vê que quando Israel pecava contra Deus, Deus punia eles para que eles voltassem a adorar a Deus. Por isso a Bíblia diz que você deve se dar por satisfeito quando Deus te pune. Quando vem uma enfermidade, quando vem, o que acontece? Essa enfermidade, irmão, ela pode vir por duas maneiras sobre a vida do crente. Biblicamente falando, a enfermidade, ela vem para nos corrigir em alguma desobediência ou para provar a minha fé. Correto? São dois pontos que vem a enfermidade no cristão. Fora disso, o médico vai dar, morreu, vamos lá, deu um infarto fulminante, isso, aquilo, não. O filho, Deus não precisa de um infarto, de AIDS, de dengue, de nada para matar quando Ele quer tirar a pessoa de cena. Então, o que acontecia? Quando Deus mandava um reino para afligir Israel, e quando o povo começava a clamar a Deus, lembrava que eles estavam ali por causa do pecado, e só por causa disso, eles começavam a clamar a Deus, e Deus levantava um libertador. Correto? Então, por isso, nunca desanime na tua oração, seja qualquer a adversidade que venha sobre a tua vida. Não esquente a cabeça. Reconheça, clame a Deus: Senhor, revela o meu pecado, Senhor, revela o que está acontecendo. Não é verdade? E Deus vai, porque a Bíblia diz, na verdade, que o natural tipifica o espiritual. Qual é o pai que vai ver o filho ali? 1000 graus de febre, e o pai com remédio não vai dar. Não há lógica para isso. Então, se vós sois homens, sabem dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dá o Espírito Santo a quem lhe pede. Então este rei, ele fez um grande banquete para comemorar toda a sua conquista e mostrar todo o seu reino, mas a sua esposa, a rainha Vastes, estava dando uma festa no seu aposento. Aqui no versículo 9. Também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa do rei Assuero. Veja. Então o rei, aqui no versículo 10, ele diz assim: e no sétimo dia, veja que festão. No sétimo dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Neumã, Bistá, e Arboná, Bigtá, e Abagtá, Zetar, e a Carcás, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, e que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura. Ele queria se gabar da beleza, né, da elegância da sua esposa. Veja só, veja, porque era formosa à vista. Porém a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu, e ardeu nele a sua ira. Então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos,
porque assim se tratavam os mágicos, porque assim se tratava os negócios do rei na presença de todos que sabiam a lei e o direito. Veja, o rei convocava todos, veja, o rei, como não querendo tomar, como ele era um rei justo, ele não queria tomar nenhuma atitude sem estar por dentro da lei e o costume daquele povo, não é verdade? E os mais chegados a ele eram Carsena, Setar, Admatá, Tarsis, Meres, Marsena, Menucã, e os 7 principais dos persas e dos medos, que viram a face do rei, e se assentavam os príncipes no reino. O que, segundo a lei, se devia fazer da rainha Vasti, por não haver cumprido o mandato do rei Assuero pela mão dos eunucos? Ele perguntou: o que eu vou fazer? Veja. Então disse Menucã, na presença do rei e dos príncipes, não somente pecou contra o rei e a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes, veja, e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Quer dizer, ela não envergonhou só o rei aqui, ela envergonhou o rei não só aqui, mas em todas as províncias, né, em todo lugar aquilo onde Assuero era o dominador, né? E todos iriam saber daquele descaso da rainha com o rei, né? Porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão os seus maridos aos seus olhos, enquanto se disser: mandou o rei Assuero que introduzissem a sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. Veja. E nesse mesmo dia, as princesas da Pérsia e da Média, e neste mesmo dia, as princesas da Pérsia e da Média dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, ouvindo o feito da rainha. E assim haverá asaz, desprezo e indignação. Veja, se bem parecer o rei, saia da sua parte o edital real, escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se quebrante, que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o reino dela, a sua companheira, que seja melhor do que ela. Veja, e ouvindo-se o mandato que o rei decretar em todo o seu reino, porque é grande, todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde a maior até a menor. E pareçam bem estas palavras aos olhos do rei e dos príncipes, e fez o rei conforme a palavra de Menucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, e cada província segundo a sua escrita, e cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que isto se publicasse em todos os povos, conforme a língua de cada um. Veja. E passadas essas coisas, e apaciguaram-se já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que fizera, e do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os mancebos do rei que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens formosas à vista. Veja, e assim, veja, para que o rei escolhesse uma rainha. Pai celestial, bendito seja, Senhor Deus Todo-Poderoso, glorificado seja o teu nome, Pai. Abra-nos o entendimento, dai-nos sabedoria, Pai, para que nós possamos, ó Deus,
nos aperfeiçoar nessa mensagem, porque aqui está Urim e o Tumim. A tua palavra é o Urim e Tumim do Antigo Testamento. Tudo que for da tua vontade, ela tem que ter fundamento e exemplos no Antigo Testamento e no mínimo 2 provas no Novo Testamento, para que isso venha a ser digna, veja, de toda aceitação. Pai Celestial, porque disse o teu servo segundo o teu mandato, por meio de 2 ou 3 testemunhas, tudo seja verdade. Glorificamos o teu nome, Pai, e pedimos a tua ajuda, que nos ensine, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, também podemos ler em consórcio, 1 Tiago, primeira epístola de São Tiago, de Timóteo, primeira epístola de Timóteo, capítulo 2, a partir do capítulo 9. Que no mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e com modéstia, não com tranças ou com ouro ou vestidos preciosos, mas como convém às santas que fazem profissão. Quer dizer, você professou ser serva de Deus, que você ama Jesus, que você quer-o como teu único e suficiente Salvador. Então, as mulheres têm que proceder desta forma, e os homens também da forma dele. Isso está mais lá em 1 Coríntios, capítulo 14 e capítulo 11. Veja. A mulher aprende em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o seu marido. Veja. Mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz a filhos, se permanecer com modéstia, na fé, na caridade e na santificação. Pois bem, irmãos, nós vimos que a história de Esther é um tipo da igreja judia com a igreja gentia. Porque nós sabemos que a menina dos olhos de Deus é Israel. Então Deus amava tanto Israel e colocou e fez e lutou por eles e fez eles sempre querendo seguir os gentios, as outras nações. Veja. Então Deus parou com os judeus e veio arrumar uma noiva gentia. Veja. Mas o que aconteceu? O tio de Esther, ele pediu que ela não confessasse que ela era uma judia. Veja bem, para que, não viesse, porque provavelmente o rei queria ter uma mulher do povo dele, da sua província, não é verdade? E a Bíblia também diz que um homem ou uma mulher, ele não deve casar, uma mulher não deve casar com um homem fora da sua fé, e nem um homem com uma mulher fora da sua fé. Veja, por quê? Para não haver contratempo, porque todos estão debaixo da mesma tutela, o Espírito Santo. Eu orava, buscava, até que Deus mostrou para mim e para minha esposa uma filha de Deus, veja, da mesma fé. E hoje eles são casados, vivem bem, graças a Deus. Tenho 2 netos lindos, um casal lindo, enfim, não é verdade? Porque tudo que você pede a Deus, você querendo recebe. Agora, veja, de vez em quando eu lembro a Deus: Senhor, se o Senhor tardar, prepara uma esposa para o meu neto Davi. Senhor, se porventura o Senhor tratar, o Senhor providencia um esposo para minha neta Sara. Senhor, tenhas misericórdia. Não é verdade? Por quê, irmãos? Porque nós temos que ter a mesma fé, o mesmo Deus, veja, o mesmo Espírito, o mesmo batismo. Correto?
Então veja, nós não podemos, muitas coisas, nós somos muito superficiais, e depois que, como diz, depois que a água está batendo no nariz, a gente vai orar. Não, busque Deus, não só, veja, não só na hora da tristeza, mas também na hora da alegria. Então este é um tipo, veja bem, porque hoje nós vimos bem, veja, e foi trazido mulher de todas as partes do reinado, né, onde Assuero governava, até mesmo fora de outras nações, com outras línguas, com outros costumes, que viessem virgens, mulheres puras, para se apresentar diante do rei, para que ele escolhesse uma rainha. O que me chama muita atenção nisso, me chama atenção, eu não vou ler, veja, agora, por favor, leia a história de Esther, é muito bonita, veja. Então, o que acontecia? Quando chegava o dia, então elas tinham que passar um período de purificação, de perfumação, de tratamento, porque elas iam na presença de Assuero. E aquele que ele escolhesse, veja, ia ser a rainha. E aquele que ele não se agradasse, ia para a casa das concubinas. Então, o que acontecia? Por exemplo, a fulana é o dia dela. Então era aberto os tesouros do rei, e ela se enfeitava, se perequetava da joia que queria, e aquela joia era o presente dela. Você está entendendo? Porque já dizia, veja, então o que aconteceu? Quando chegou no dia da Esther, ela recusou aquelas dádivas. Veja, ela se apresentou diante do rei natural. Não é um tipo das igrejas hoje? Uma quer ser mais bonita do que isso, outra quer ser mais luxuosa, uma quer ter mais membros, outra quer ter mais babá, e maior igreja. Não é tudo hoje isso? Mas Deus, Ele quer uma noiva simples, porém com... Vamos ler lá de novo? Aqui, ó. Do mesmo modo, as mulheres se ataviam em traje honesto, não com traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Isso para Deus nada conta. O que conta para Deus é o teu caráter, é o teu amor, a tua sinceridade para com Ele, de querer fazer a vontade dEle, porque a igreja é denominada noiva de Cristo. Veja. Então a rainha Esther, ela não quis nada daquilo. Ela simplesmente botou um vestido, perguntou lá, mais alguma coisa que o rei se agradava, e ela se adornou com aquilo mais simples, sem nenhuma luxúria. Então ela, veja, plano de Deus, ela foi escolhida por Deus para ser esposa de Assuero. Isso não é um tipo muito bonito, irmão? Eu quero ler aqui veja bem, a mensagem, as bodas do Cordeiro. E deixe-me dizer isso agora. Eu não disse isto brincando, mas em uma parábola, para que você pudesse ver. Isto é exatamente o que vocês cristãos mais velhos estão fazendo por essas mais jovens. Exatamente certo. Vocês deviam ser exemplos, vocês pentecostais que professam ter o Espírito Santo. Vocês devem ser um exemplo para os metodistas, batistas, presbiterianos, não é verdade? Não como a primeira dama, mas como Jesus você deveria ser. Ele diz o que fazer, como fazer. Devemos seguir suas regras e exemplos, mas é assim que encontramos Esther, seguindo tudo aquilo que o tio dela ensinava para ela. Esta rainha, ela não quis ouvir isto. Ela não viria. Humilhou, disse:
se esta primeira dama da terra der um exemplo assim, todo o resto das mulheres o farão. Se elas se comportassem como se o rei tolerasse aquilo de Vasti. Se Jesus hoje fosse pegar qualquer igreja, vocês estão entendendo? Amém. Hoje abre uma igreja todo dia, então veja bem, meu Deus, veja. Mas Jesus veio buscar uma noiva, uma igreja. E Jesus não vai casar com qualquer fulaninha, qualquer igrejinha aí, pode ter 1,5 milhão de membros, 2 milhões, quantos quiser. Ele vem buscar uma esposa segundo o seu coração. Amém. Então, quando o homem chama sua esposa, ela diz: vai nadar? Vem. Rapaz, ele realmente previu a América, não foi? Agora, descobrimos que ao fazê-lo, então havia um homem que tinha alguma sabedoria sobre ele. Veio e se assentou e aconselhou com o rei e disse: a coisa a fazer é excomungá-la, e envie através da nação e chame todas as virgens que houver, jovens virgens, e escolha uma esposa. Isso agradou ao rei. Então ele veio e ele enviou as camareiras e assim por diante, e saíram para escolher todas as jovens virgens que pudessem, as mulheres bonitas em todos os reinos da província que estavam sobre ele, que era o maior do mundo. O homem era um conquistador. E quando ele o fez, veio a esta garotinha judia. Ela era uma espécie de rejeitada, porque como os gentios, veja você, ela foi rejeitada por um lado, e ela não tinha pai nem mãe, e Mardoqueu, seu tio, a estava criando, e ela teve que ir para se qualificar, quer dizer, ela foi levada junto para se qualificar, veja, entre qual seria a que rei Assuero escolheria. Então o que eles fizeram? Elas tiveram que lavar estas meninas para purificar por todos os meses. Eles tinham que perfumá-las e fazer todo tipo de adorno e arrumá-las para que pudessem ir diante do rei. Agora, é exatamente assim que o mundo quer fazer com a igreja. Hoje, enfeite-a com o mundo, padrão segundo as coisas do mundo, tentando conseguir mais membros, aceitando qualquer coisa em seu companheirismo. É uma coisa lamentável. Veja, não é o que nós sempre falamos, irmãos? Antigamente, irmãos, quando uma pessoa se convertia, ela sentia o desejo de Deus, irmão, ela realmente era transformada. Ela largava aquelas roupas sumárias, ela largava aquelas manicures, como é que diz o profeta? Helena Max Factor, entendeu? Veja, porque o que importa para Deus, irmão, é a sua beleza. O que adianta eu chegar e no outro dia a mulher vê que a mulher toda pintada, coisa linda, e chega de dia tu vê, não, mas não era essa aí a garota que eu conheci ontem. Você está entendendo? Então Deus quer você pura, veja, por quê? Porque quando Deus, veja, a Bíblia diz que quando você casa, você faz o juramento para até que a morte o separe. Então você tem que ter uma mulher que realmente você, e a mulher ter um homem que realmente a ame e, veja, procure as melhores coisas que ela pode ter. E a melhor coisa que uma mulher pode ter depois da salvação é um bom marido. E a melhor coisa que o marido pode ter depois da salvação é uma boa esposa. Veja. Então isso antigamente não, hoje não. Antigamente você vinha e se convertia, se transformava, veja, você mudava a direção. Hoje não, elas entram assim e saem piores do que estavam quando andavam no mundo.
Isso tanto para as meninas como para os meninos. Isso é, como diz o profeta, isto é lamentável. Veja, uma organização tentando vencer a outra, aceita qualquer coisa por um membro. Você pode tomá-los para esta organização, mas elas nunca entrarão no companheirismo de Cristo até que sejam limpos e nascidos de novo, do Espírito de Deus. Isto é verdade. Amém. Eles podem ter seus nomes em um livro aqui, mas não lá em cima, no livro da vida do Cordeiro, até que seja escrito com o sangue do Senhor Jesus. Todas as mulheres, elas se arrumaram para ficarem bonitas, e eu imagino que elas realmente tinham alguns olhares sobre elas, talvez 2 da primeira dama, e assim por diante. Elas se arrumaram porque iam comparecer perante o rei. Eu acho que isto é tudo sobre o que acontece com nossas igrejas hoje. Elas estão tentando se arrumar, mundanas, tendo entretenimento mundano, veja, coisas mundanas nela, fazendo coisas que são do mundo, associando-se no mundo, pensando que podem encontrar o rei. Deus não se importa com isso. Ele odeia isso. Mas queremos agir como o mundo. Não é isso que a igreja faz hoje? A igreja que até chega lá no louvor é meia luz, né? Então todo tipo de bandalheira você vê, veja o quê? Porque os pastores, veja, não os pastores, lobos em pele de ovelha, querem agregar pessoas, não com o objetivo de salvá-las, não, de ter uma vida luxuosa e ferrando a vida dos coitados, não é verdade? Mas eles só conseguem fazer isso para aquelas pessoas que não dão crédito à palavra de Deus, correto? Porque quando você dá crédito à palavra de Deus, é impossível que o mundo te engane. É impossível. Eu posso até me fazer de bobo, fazer de conta de desentendido, e tal. Mas daqui a pouquinho está lá dentro, vem aquilo na consciência, pá! Você entendeu? Aí o que acontece? O Espírito Santo, a Bíblia diz que Deus é ciumento. Deus, ele é muito ciumento. Deus, ele... Meu, já vou dar 9 horas. Deus, ele não é pouco ciumento. Deus é muito ciumento. Veja, ele diz que fora de mim não há salvação. Amém. Fora de mim não há Deus. Amém. Veja. Então hoje, veja, cada um, não, aquela lá é mais legal, não, o pastor olhou assim para mim, aquele ali falou uma coisa que nem minha esposa dizendo no quarto. Você tem que ser mais maleável. Você tem, você quer que eu seja um mentiroso? Não, assim, você mais... Não dá para ser assim, nem assado. É assim, a Bíblia está aqui, ó. Você já pensou? Você já pensou, irmão? Naquele dia, a pessoa já, está aqui, ele que me ensinou errado. Ele que omitiu lá. Ele pegava o meu dízimo e ia comprar e aquilo, e comprar joia para a mulher, e sapato alto, não, meu irmão. Não é assim. Não é assim. Porque naquele dia, irmão, naquele dia vai ser um dia, veja, de regozijo para os salvos. Amém. Eu quero que você chegue lá e glorifique a Deus, louvando a Deus, e entre pelos portais celestiais, irmão. Não fique para trás por causa de mim. Veja. Não confunda. Veja só. Não confunda o irmão aqui com aquele irmão no serviço. Não confunda. Veja. Embora mesmo lá eu tenho procurado sempre dar bons exemplos. Eu sou humano, sou passivo, mas não misture uma coisa com a outra. Você está entendendo?
Por isso eu digo, irmão, se alguma vez eu errei contra ti, venha a mim, me fale. Porque se eu estiver fora das Escrituras, eu não tenho a menor cabulação de te pedir perdão e pedir que você ore por mim. Porque Jesus, irmão, ele veio para preparar um povo, veja, uma noiva casta. Amém. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, irmãos, este aqui é o crivo, irmão. Não adianta eu querer ser espático, que nem dizia o falecido Pedrinho. Espático? Não, meu irmão. Na verdade, nós temos que ser, veja, qual é o consórcio que existe entre a mentira e a verdade? O amor e a mentira. Não existe consórcio nenhum, irmão. Os dois não se misturam. Não se misturam. Veja, oxalá me suportasses um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Amém. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que é em Cristo. Veja, o evangelho tão simples, aonde uma pessoa que ama a Deus, irmão, encontra motivo para se virar contra a palavra de Deus e entrar em portas de inferno que hoje o mundo chama de igreja. Aquilo lá são portas de inferno. Se elas não estiverem de acordo com a doutrina dos apóstolos, dos profetas, são portas de inferno. O Espírito Santo chega a dizer: seja um maldito quem vos ensinar outro evangelho. Misericórdia, irmão. Misericórdia. Amém. Misericórdia, irmão, em nome de Jesus. Então, como eu posso dizer, oh, irmão, não há fundamento dizer que eu amo a Cristo e flerto com o mundo. Eu fiz isso. Você sabia disso? Eu fiz isso e paguei um preço caro. Veja. Mas, veja, Deus, Ele é rico em misericórdia. Veja, não foi assim que Davi passou na mão de Deus, quando ele mandou enumerar Israel? Veio um general, não é tudo teu, para que enumerar? Não, vai lá, começa de lá, vai até lá. Veja, o rapaz virou as costas, chegou o profeta, escolhe, e apura aí que Deus tem pressa. Tu quer cair nas mãos dos teus inimigos, um tempo de tribulação no povo, ou tu? Não, que eu caia na mão de Deus, porque Deus é misericordioso. Então, quando Deus soltou aquele anjo, irmão, meu Deus, eu vou trazer, nós vamos fazer da outra vez, sexta-feira, se Deus quiser. Então, quando Deus soltou aquele anjo, irmão, para cumprir aquilo que Davi pediu a Deus, Deus mandou ele fazer 3 pedidos. Irmão, era pestilência para tudo quanto era lado, era tudo, até que Davi clamou, não suportou aquilo: Senhor, Pai, mas o povo está padecendo por causa do meu pecado, e suplicou misericórdia. Deus mandou o anjo guardar a espada dele e veja, agora Jesus pediu: Pai, misericórdia. Veja, que enquanto não se complete a medida dos gentios, Pai, não solta os anjos porque a hora que soltar, irmão, que esse pequeno rebanho ele for tirado da terra, você vai se arrepender o último fio de cabelo de não ter se entregado a Jesus Cristo em sua palavra. Amém. Em sua palavra, não em credo aí meu Deus, irmão. A Bíblia diz: não faça. Não, aqui nós fizemos. Não faça. Não, aqui pode. Irmão, em nome de Jesus, a hora que Deus veja agora não é mais por causa, irmão, de um rei.
Agora veja, Deus não trata os gentios como nação, Deus nos trata como indivíduos. Quantos folhetos, quantos convites, quantas pessoas, religiosidade. Não, vem para cá com essas religiões. Mas irmão, a Bíblia, irmão, ei, cuidado, olha como que você fala. Opa, estou me exaltando, né? Cuidado, é a palavra de Deus. Não adianta você crer nisso e não crer naquilo, você crê em tudo. Ou então, irmão, vou te dizer uma coisa: se joga na lama mesmo do mundo, porque quem é sujo, suje-se ainda. Agora, quem é limpo, se você sabe, veja, que é uma vida eterna, que é uma eternidade, e que o justo não colhe com o ímpio, irmão, corra para Cristo. Amém. Porque o Espírito Santo diz que toda a riqueza do mundo está reservada como um tesouro para o fogo. Corra em nome de Jesus, corra para Cristo. Hoje, irmão, antigamente, veja, nos dias de Noé, esse homem me mata de rir. Chover, um barco desse tamanho, veja, e morria aquela geração e entrava aquela outra geração, e não é ali, ó, pam, 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 120 anos. Às vezes as pessoas não vêm aqui congregar, mas é tão pouquinha gente. Ei, não é que ficou 120 anos pregando e ganhou só a sua família? E era um homem, irmão, de alto nível espiritual. Veja, um homem, veja bem, só o ignorante não amava Noé. Porque Noé era um homem maravilhoso, era uma pessoa que gostava da verdade, era um homem justo. Veja, 120 anos, morria uma geração, vinha outra. Veja, 3 vezes 4, 12. Veja,